E aí galera do canal Rivalidade FC, tô de volta aí com mais novidades sobre esse mundo dos clássicos espalhados pelo futebol mundial. Agora hoje vamos falar dos clássicos mais antigos do futebol mundial e também do futebol sul-americano. Será que vocês sabem quais são estes clássicos? Então vamos lá. Muita gente pode pensar que a rivalidade mais antiga do mundo fica por conta de times da Inglaterra, porque são times antigos, então até porque o futebol começou lá, né? Mas não é essa a resposta certa não. A resposta certa seria Uruguai e Argentina, exatamente. As duas seleções fazem o clássico mais antigo do mundo. O primeiro jogo foi disputado em 1902, então portanto 116 anos de história para essa rivalidade. E até por conta desse período, longo período em que elas se enfrentam, são as duas seleções que mais tiveram jogo entre elas, né? Até hoje foram 199 jogos, incluindo Copa América, Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos também, e amistosos. E a Argentina venceu 90 jogos. A Argentina venceu 90 jogos contra 60 do Uruguai e 49 empates. Inclusive no último jogo, na Copa América, o resultado foi de 0-0. A Argentina também fez mais gols, 324 contra 251 da equipe do Uruguai. Essa rivalidade muito antiga, muito tradicional, talvez a mais tradicional do mundo, entre seleções, acredito que sim, até mais do que Brasil e Argentina. Se dá por conta de guerras que os dois países participaram e, além do mais, até discussões de, por exemplo, Carlos Gardel é uruguaio ou argentino. Essa é uma discussão muito forte entre os dois países, mas algumas pessoas dizem que ele não tem nenhuma dessas duas nacionalidades e sim é francês. Mas isso é muito discutido em Uruguai e Argentina. Além dessa discussão, uma outra questão faz parte dessa rivalidade, que é a origem do doce de leite e do churrasco. Exatamente. Doce de leite e churrasco muito comum nos dois lugares. A rivalidade é tão grande que faz com que essas discussões se tornem mais importantes do que elas são. Faz com que elas se tornem discussões gigantescas entre os dois países. Isso demonstra esse tamanho de rivalidade entre Uruguai e Argentina desde 1902 sendo disputado. Agora, a rivalidade mais antiga no continente sul-americano não é brasileira também. Não inclui o Brasil. E também não inclui a Argentina. Muita gente poderia pensar que fosse todo futebol brasileiro ou argentino. Os dois estão errados, mas é um clássico muito tradicional no futebol mundial. É o super clássico, não argentino, mas sim uruguaio, Peñarol e Nacional. É disputado desde 1901 e até hoje foram disputados 533 jogos, com 188 vitórias para o Peñarol, 174 para o Nacional e 171 empates. A grande questão é que nessa história, nessa grande rivalidade, tem um asterisco. Na primeira versão dessa grande história, o Peñarol foi criado em 1891, porém com outro nome, sendo chamado de Central Uruguay Railway Cricket Club. Porém, o Peñarol só passou a ser chamado de Peñarol em 1913. E ainda assim não era somente Peñarol, era Central Uruguay Railway Cricket Club Peñarol. Mas aí os criadores já aderiram o nome Peñarol ao time. Em 1914, aí sim, o Peñarol passou a ser chamado de Clube Atlético Peñarol, que é o nome utilizado até hoje, um dos times mais tradicionais do mundo. Na segunda versão, algumas pessoas dizem que ele não foi fundado em 1891, mas sim em 1914, quando passou a ser um clube independente e ser chamado de Clube Atlético Peñarol, que é o nome levado até hoje. Isso gera uma discussão muito grande no Uruguai. Algumas pessoas dizem o contrário, algumas pessoas só concordam com a versão número 1 e outras com a versão número 2. É uma discussão praticamente eterna.
Mais pra frente você vai ficar sabendo de mais curiosidades, mais histórias sobre clássicos, sobre as rivalidades espalhadas pelo mundo do futebol. Fique atento também ao podcast Rivalidade FC, a página no Facebook Rivalidade FC e também ao Instagram Rivalidade FC.